Glória a Deus. Queridos, somos... Culto em casa, né? Fazemos menção da palavra de Deus para todos que a partir de agora nos acompanham, né? Através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook. Nós temos o costume de fazer os nossos cultos de ensino, nossos cultos de oração, nossos cultos de libertação e culto da família, porque nós entendemos que todos esses cultos são importantes na nossa vida. O culto de oração é fortalecimento, é onde nós temos aquele momento de comunhão com Deus e a oportunidade que nós temos de falar para Deus o que nós estamos sentindo e o que nós precisamos. O culto de libertação é onde nós vemos para participar, ser libertos de algumas coisas que nós ainda estamos presos. Sempre tem alguma coisa que nós nos prendemos que desagrada a Deus, e também para cooperar com as pessoas que vêm lá de fora, que estão no mundo, que estão amarradas, não é isso? Que precisam ser libertas. Então nós participamos desse culto. O culto de ensino é onde nós aprendemos a palavra de Deus, é onde nós nos fortificamos dentro da palavra de Deus, onde nós adquirimos conhecimento para nós sabermos comportar diante dessa humanidade que está tão corrupta. E muitas vezes, quando a pessoa não tem esse preparo, não tem esse conhecimento, elas às vezes são surpreendidas por pessoas que fazem perguntas e ela não sabe o que responder. Mas no culto de ensino nós aprendemos, e isso é muito importante. E no culto da família é aquele momento que nós vemos só para agradecer. A gente vem com a nossa família, né, para adorar a Deus e agradecer por tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, para você que nos acompanha, né, nas nossas redes sociais, esses são os nossos cultos e você é sempre convidado a estar participando conosco. 1 Timóteo, capítulo de número 4, vai nos dizer assim, pode estar acompanhando ali no telão, sem problema. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para que os conheça a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há que rejeitar, sendo recebido com ação de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? Está aqui uma palavra que então pode tomar assento, irmãos. Que muitas vezes nós não entendemos qual o significado, mas ela sempre tem uma porta de conhecimento para que nós possamos nos aprofundar. Então aqui o apóstolo, escrevendo a Timóteo, ele está fazendo algumas orientações e ele começa dizendo que o Espírito de Deus expressamente, o que é expressamente? É ser direto. Expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para que os irmãos possam entender que inclusive eu escrevi um livro que fala, uma lição bíblica dominical, e nós já estudamos aqui, nós já estudamos sobre a apostasia, né? Já estudamos ela aqui. O que tem de crente apostata dentro da igreja hoje é coisa assustadora. As pessoas se apostatam da fé sem mesmo ter conhecimento que elas estão apostatando da fé.
O que é apostasia? É deixar o primeiro amor, é perder o primeiro amor, o primeiro vínculo, aquilo que nos conecta com Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, quando nós ouvimos pela primeira vez falar de Jesus, a gente acredita com toda aquela ternura, abraça Jesus com todo o amor, e a gente está disposto a dar a vida por Jesus. Tanto é que a gente não olha se a mulher é casada, se ela tem marido, não, eu vou para a igreja, encontrei Jesus, a minha alegria. Se é o homem, não, mulher, eu vou. E se é o jovem, mãe, eu vou. Sabe o que é isso? Primeiro amor, amor genuíno, amor puro, amor sincero, amor verdadeiro. Eu quero que Jesus entenda que eu amo Ele e que eu quero fazer a vontade dEle, custe o que custar. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus então olha para você e ama você com todo amor. E os tempos vai passando. E como os tempos vai passando, as tentações, o inimigo, ele vai te estudando desde o primeiro momento que você aceita Jesus. Porque antes de você aceitar Jesus, você era uma ferramenta do diabo, você estava nas mãos do diabo. Então ele usava você de todas as formas. Então ele sabe o que você gosta e o que você não gosta. Ele não consegue entender os seus pensamentos, mas ele sabe muito bem o que você mais gostava. Se era uma cerveja, se era um ralabucho, aquele negócio, né? Ele sabe detalhes do que você gostava lá fora. Então agora, quando você vem para Jesus e você demonstra aquele amor, você demonstra aquela afinidade. Olha só Paulo, vamos falar de Paulo. Ele sabia do que Paulo gostava. Não é isso de perseguir, não é isso? Paulo gostava de fazer as coisas certas. Então, agora Paulo vindo para Cristo, ele falou assim: agora eu vou fazer com que persigam ele, mas de monte, para que ele desista, né? Vou fazer com que ele apanhe, fazer igual ele fazia com os outros. Que Paulo batia nos cristãos, e batia de monte, matava. Então eu vou fazer para ele sentir na pele, e tenho certeza que ele vai desistir. Mas Paulo foi resistente. Aleluia. E no final dos seus dias ele disse assim: olha, combati o bom combate. Aleluia. Terminei a carreira e guardei a fé. Isso é amor genuíno. Isso é amor perfeito. Mas os embates, os combates, as ameaças satânicas, elas são todos os dias. E o inimigo, ele vai tentar você em todo momento, até nos teus sonhos, para que você enfraqueça, para que em algum momento você negue a fé e você apostate, ou seja, deixe o seu primeiro amor. Então ele lançando tudo aquilo que você fazia lá, e você vai rejeitando, ele começa a trabalhar de outra forma. Eu já coloquei os bailes, não deu certo, a bebida não deu certo, né? Eu coloquei todo tipo de manjar que não deu certo. Então agora eu vou começar a trabalhar na parte psicológica. Eu vou entrar na mente dele e vou agora começar a colocar desânimo na mente dele. Eu vou colocar cansaço. Eu vou colocar pequenas coisas que ele não consegue perceber, que isso vai tirar ele da presença do grande eu sou. Porque colocando coisas grandes, ele entendeu que não vale a pena, mas coisas pequenas vai passar despercebido. Aí começa a apostasia. Um dia ele coloca uma dorzinha bem desproporcional na batata da perna, não é isso? E aí o que acontece? E automaticamente, irmãos, para você que está nos assistindo, olha só, o que o diabo faz? Como que surge a apostasia no dia a dia, você nem percebe. Porque quando o inimigo, ele entende que ele precisa agir com sarcasmo, com uma coisa muito leve, muito sensível, que você não venha perceber que isso é uma cunha que ele está colocando para
te afastar, ele está colocando uma divisão, ele está criando uma muralha, mas ele não chega e já cria aquela muralha de uma vez, não. Ele vai colocando pedrinhas pequenas, até chegar o momento de você começar a tropeçar. Mas quando você começar a tropeçar, você dá para lá de fraco. Então, o que ele faz? Ele vai colocando os obstáculos. Então, quando ele coloca uma dorzinha na batata da sua perna, vamos dizer assim, ele coloca aquela dorzinha, mas logo em seguida ele lança a mensagem para você. Ele coloca uma mensagem na sua mente, categorizando aquela dor como algo que Deus vai entender que você não precisa ir na igreja por causa daquela dor. Está entendendo? Ele convence você na sua mente. Você diz assim: mas eu estou com essa dor, se eu não for hoje, eu creio que Deus não vai. Aí começa já a perca, começa o desligamento. Imagine você que você está ligado aqui, olha, é uma árvore. E quando você começa a ceder, a primeira coisa é isso: você aceitou a dor. Você tão aceitou a dor que você já nem fala a dor que se apegou a mim, você fala a minha dor. Não é isso? E a mensagem já está plantada lá na sua mente. Você não precisa ir, eu não preciso ir, porque tenho certeza que o pastor não vai se importar. Vou mandar uma mensagem para ele, não é isso? Que eu não estou podendo ir porque eu estou com a dor. Então, se você resiste à dor, e se você ignora a mensagem de Satanás, o amor, o primeiro amor, está prevalecendo e você está vencendo. Quer dizer, o inimigo falhou na tentativa, porque você veio: pastor, eu estou com uma dor insuportável, mas eu vim porque eu quero sentir Deus falar comigo. O inimigo fala assim: não deu certo. O que ele vai fazer? Ele vai usar de várias artimanhas. Se a dor não deu certo, então eu vou colocar nele a diversão, só para testar. Eu vou proporcionar uma diversão para ele no horário de culto. Eu vou usar uma ferramenta minha, né? Alguém que não é crente, e como eu sei que ele tem muita amizade com essa pessoa, eu vou fazer essa pessoa convidar ele para um churrasquinho, né? Mostrar para ele que eu tenho lá linguiça toscana, Coca-Cola. Ele nem mostra as outras bebidas, porque sabe que vai comprometer, mas ele coloca só coisas que você gosta. E aí ele te manda mensagem: aí, tem compromisso hoje? Sim, então, tem, não tem, eu tenho igreja. Por quê? Olha só, quando você demonstrou interesse, ele falou: pô, estou no caminho certo. Ele demonstrou interesse, perguntou por quê. Quer dizer, esse porquê está deixando uma brecha. É só dependendo, né? O que eu tenho não é um compromisso tão importante. Dependendo do que é, tem um churras. Ele me fala para ele que é picanha. Então eu comprei uma picanhazinha lá, uma linguiça toscana, uma Coca-Cola gelada, sei que você gosta. Então, eu acho que pode contar comigo. Houve uma ruptura. O inimigo fala assim: olha, aí eu consegui. A dor não deu certo, mas a alegria funcionou. Então, quando você vai lá ter aquela comunicação, participar, ali não tem nada de crente, ali não tem nada, as brincadeiras, né, as piadas, né, aquelas coisas que vai acontecer lá, vai fazer com que você se enquadre naquela palavra que está escrita em Salmo: não assenteis a roda dos escarnecedores. Sabe o que acontece? Quando você aderiu a esse convite, deixando a prioridade de estar na casa de Deus para participar, mas o culto tem todo dia. Houve uma ruptura e o inimigo entendeu que você aceitou a proposta dele. Agora então ele sabe como manusear.
E fazendo isso, já foi quebrado um laço. Fazendo isso, já enfraqueceu a tua vida espiritual, que era 100%, agora não é mais 100%. E agora você se tornou um alvo, porque ele conseguiu injetar em você o vírus da apostasia, que automaticamente ela vai começar a se alastrar por todo o seu corpo vagarosamente, sem que você perceba. E aí, bom, você já se entregou, já participou do manjar, agora é só questão de tempo. Ele vai continuar nisso, vai para colocar uma festinha de aniversário, e não vai ficar enganado, não vai ser uma festinha assim qualquer, vai ser algo bem planejado que te convença. Ele não vai colocar qualquer coisa, é um jantar, porque ele sabe que de diversão você gosta. A dor não foi suficiente para tirar você da presença, mas a alegria, a comilança, ele sabe que funciona muito bem. Ele vai enviar na sua casa pessoas com, já sabe, com algo gostoso, né? Justamente próximo do horário de você ir para a igreja. Ó, tu se passa para nós aí comer, mas está bem próximo do horário. O que você vai fazer? Você vai cozinhar aquilo, você vai fazer aquilo, e aí vai se divertir, vai se distrair, porque o que o inimigo quer fazer é te distrair, tirar a tua atenção, e aí, mais uma vez, houve uma ruptura, e você vai deixando de ter aquela comunicação, de ter aquele amor genuíno, de estar presente. Daí, os cultos já não vai ser tão importante como era antes, que você não deixava por nada, que você brigava com o marido, brigava com o filho brigava, no bom sentido, assim, não, eu vou para o culto, poxa, fica aí, a comida está aí, está tudo do jeitinho, eu vou adorar a Deus. Mas agora a coisa começou então a enfraquecer. Olha só, apostatarão alguns da fé, dando o quê? Ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Fala uma coisa para mim, que doutrina é boa que edifica tem os demônios? Qual que é a doutrina dele? Ou seja, os irmãos sabem que a palavra doutrina é ensinamentos, não é isso? Ensinamentos que te proporciona conhecimento. Vamos voltar lá atrás de novo. Quando Satanás se impregnou, implantou, sugeriu uma doutrina para Adão e Eva, e eles aceitaram, era um conhecimento. Ó, não é bem assim que funciona. E eu garanto que você não vai morrer, mas você vai ficar sábio igual Deus. Dá para entender que os argumentos são convincentes? Então, o maior problema de toda essa situação que vai desgraçar com a sua vida, que vai acabar com a sua vida, que vai fazer com que você morra espiritualmente, apostasse da fé, e consequentemente o teu lar, a tua casa vai começar a ter problemas, porque a casa ela é construída basicamente com colunas, com alicerce, e você é um alicerce da sua casa. Glória a Deus. E se há ruptura nesse alicerce, a casa ela vai começar a balançar. Daí a pouco tem marido, tem filho, está tudo desordenado, a casa está balançando, porque houve uma ruptura, e tudo está condicionado nessa parte B do versículo aqui, ó, dando ouvidos. Porque se eu não der ouvido para o inimigo, nada disso vai acontecer comigo. Está me entendendo, caro ouvinte? Todo o maior problema dessa situação ficar degradante, e eu apostatar da fé, e nem perceber que estou apostatando da fé, parte de eu dar ouvidos. Mas ouvidos a quê? A Deus? Não, isso aí eu já deixei no primeiro momento que eu ouvi aquela mensagem, ó, vai para uma festinha, vai para isso, justamente num dia de culto. Aí você fala assim, mas culto tem todo dia. Se eu
faltar um dia não vai ter problema. Aí é que está o problema, é que você não sabe qual que é o dia que Deus escolheu para abençoar a sua vida. Aleluia. Qual que é o dia que Deus resolveu ouvir a tua oração? Lembra de Daniel, que ficou orando até perder as forças? Nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos donos de nós. Que o meu ouvido, eu tenho que estar enquadrado no que está escrito em Efésios 6, porque ali existe uma proteção que não vai deixar eu dar ouvidos, que é o capacete da salvação. Talvez para você é uma festinha, talvez para você é um convite para uma brincadeira, talvez para um churrasco, ou para ir na casa de uma pessoa lá para fazer umas brincadeiras e tal, não represente nada para você, mas para Deus vale muito. Deus entende que você está desprezando aquilo que Ele entende que é sagrado, porque você é santo, e Deus entende que a tua santidade não deve ser misturada, nem vendida, nem trocada por nada, porque custou preço de sangue. Glória a Deus. É por isso que Deus diz assim, que Ele não aceita que a sua glória seja dividida com o outro. E o propósito de Deus em fazer você, é para que você fosse um adorador. Só para isso. Está dando para entender? É só para que você fosse um adorador. Agora imagine que você houve uma ruptura. Você começou, no primeiro amor. O que você faz? Você chega, você procura lá um banco, não é isso? Que você já demarca aquele banco. Todo mundo é assim. Marcou aquele banco, todos os cultos você está naquela cadeira, não é isso? Senta naquela cadeira e ali você derrama o seu coração e chora e pranteia, porque você tem desejo, você tem aquele amor profundo, você quer ter contato com Deus. Mas com o passar do tempo, quando houve essa ruptura, aquela cadeira já não é mais interessante para você. Para a gente já não tem tanta importância, porque o meu ouvido ele foi contaminado. E aí essa situação vai fazendo com que eu vou acreditando lentamente, vagarosamente, calmamente, que o que eu estou fazendo não tem nada a ver, que Deus não é Deus carrasco e que Ele vai aceitar sim, que eu estou cansado, que eu estou doente, não estou muito bem. O inimigo ele vence pessoas pela doença, vence pessoas pelo cansaço, vence pessoas pelas festinhas. Aquele que é festeiro gosta de comer, né? Então ele vai trabalhando de acordo com o que ele encontra a brecha na tua vida. Dali a pouco você entende que não precisa estar nos cultos, só quando você estiver bem. Ou então nos cultos domingo, esse eu não perco. Só que quando você vem, Deus fala assim: olha, eu não tenho mais interesse na tua adoração, porque você oferece para mim o resto. Você não oferece para mim as primícias da tua adoração. Depois que você festou, depois que você trabalhou, eu te dei o trabalho, só que você me despreza por causa do trabalho. Você não me adora como você tinha que me adorar quando você estava desempregado. Agora, a tua prioridade é o teu trabalho, ou a casa. De pessoas que, é minha casa, se a casa não estiver pronta, não vou para a igreja, porque eu não vou largar a casa assim, entendeu? E a casa é a casa. O inimigo, ele trabalha na vida de cada um de acordo com o que ele sente que ali é o ponto fraco. A partir daí você começa a se tornar um hipócrita, dizendo ser uma coisa que você não é. Sendo um hipócrita, Deus não se agrada de você. Vai perdendo o desejo
Deus vai retirando a sua presença de você, e raramente você vai sentir, sabe, aquele clima gostoso, aquela presença santa de Deus, porque a comunicação ela está sendo perdida, desligada. Então, nos últimos tempos, apostatarão alguns. Que esse algum não seja você, que esse algum não seja eu. Pode ser eles, mas que não seja eu. Minha esposa, ministrando aqui, ela citou uma oração que eu nunca deixei de fazer, desde quando eu aceitei Jesus. Que eu falava assim: Senhor, me traga a teus pés, nem que for arrastado. Aleluia. Mas eu quero estar aos teus pés. Aleluia. São 42 anos. E olha que muitas vezes arrastado, Deus atendeu a minha súplica, as minhas orações. Porque, irmãos, não é fácil. Porque depois que você se entrega aos deleites que o inimigo oferece para você, aí você vem oferecer o resto, e Deus fala assim: eu não quero o resto, eu quero a tua adoração, a primícia da tua adoração. Eu quero que você mostre para mim que valeu a pena eu ter morrido, ter derramado sangue por você. O que você tem a oferecer por mim? Aleluia. É igual aquele louvor: morri na cruz por ti, morri, que fazes tu por mim? O que nós fazemos? É a distância. Eu não vou. Oh, glória a Deus. E Deus sabe muito bem. O dia que eu tomar a decisão de deixar de ir no culto por qualquer coisa que não tem nada a ver relacionado com o reino, você pode ter certeza que eu quebro o vínculo com Deus. Pode ter certeza que você nunca vai ser taxado como inocente quando você toma uma atitude de não estar naquele culto para fazer uma outra coisa qualquer que não seja relacionado ao reino de Deus. Porque você nunca sabe, como eu já disse aqui, qual é o momento que Deus decidiu descer para receber. Assim, é a tua, não é do fulano, é a tua. Hoje ele falou assim: hoje eu vou ter um particular com a Marlene, vou estar voltado para ela hoje. E naquele dia você fala assim, você pode ter certeza, irmãos, o inimigo ele não sabe, mas ele conhece quando Deus está focado em você por causa da luz. Ele fala: opa, eu vou tentar roubar esse brilho, porque ali Deus, ele conhece quando Deus quer falar com alguém. Porque Deus começa a preparar você, Deus começa a mostrar para você algo. Sabe aquele mundo disse: hoje eu acho que eu não vou não, porque tudo bem. Mas lá no fundo tem alguma coisa, sabe, que você me inquieta. Não, mas eu preciso estar. Mas dali a pouco vem outra seta do maligno. Você está muito cansado, não vai. Mas dali a pouco o anjo do Senhor vem suavemente na sua mente e fala assim: então, mas você serve. Aleluia. Serve. Glória a Jesus. É verdade. Nós estamos para servir. Você imagina um mordomo, ele é pago para servir. Você imagina se o mordomo começa a falar assim: eu estou cansado hoje, arruma outro. Vou dar um exemplo no serviço da missionária Josiane e agora também da irmã Rosa. Elas têm o plantão delas. E hoje a Josiane estava em casa, mas amanhã ela tem o plantão dela. Imagine você que hoje ela está tranquila, descansou em casa, e amanhã o plantão dela, ela resolve dizer só: hoje é o meu plantão, mas eu não vou porque eu estou indisposta. Estou cansada, não vou não. Ela vai tumultuar lá.
vai haver uma ruptura, vai haver uma complicação. E automaticamente a chefe dela não vai gostar e vai quebrar aquele vínculo de boa funcionária, de boa colaboradora, de colaboradora que não perde serviço, que está sempre predisposta. O que Deus olha para você, Ele vê você, Ele aposta todas as fichas dele em você quando Ele te chama. Deus acredita que você vai cumprir com aquilo que Ele designou para você. Lembra daqueles 3 moços? Deus chamou e falou assim: eu vou dar para você 5. Para você eu vou dar 2, porque Deus acreditava que eles eram competentes. E para aquele um, Ele falou assim: vou te dar 1. E tem pessoas que ela não é digna nem de 1. E quando Deus coloca isso na tua mão, Ele fica torcendo para que você vença as investidas do maligno, que são muitas, como eu já falei. Aleluia. Não é isso? O desânimo é uma arma fatal que tem deixado muita gente se tornar apostada. E quando você se apostata da fé, ou seja, perde o primeiro amor, perde aquele vínculo de ser servo, de servir, de ser adorador de Deus de verdade. Como eu já disse aqui no começo, você chega, a gente vai cantar em harpa, você não tem nem prazer de cantar em harpa. E quando você recebe a oportunidade, você... me deu oportunidade? Não quero oportunidade. No primeiro amor, você fica assim... Irmãos, pastor, antigamente era assim, o pastor falava assim: irmãos, vamos abrir a oportunidade. O irmão levantava 3, 4. O irmão levantou primeiro. Hoje a apostasia tomou conta dos crentes, que eles ficam irritados quando são chamados, têm oportunidade para falar de Deus, para adorar a Deus. Eles ficam irritados. Faz aquela cara, não é isso? Ai, gente, eu detesto quando me chama, sabe? Por isso que eu não gosto de ir na igreja. Como é que você acha que Deus olha para você? O que você acha que Deus pensa de você? Porque isso é hipocrisia. Vamos acompanhar o texto? Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Se você está dando ouvido a homens hipócritas, você se torna tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é cauterizar a própria consciência? É desligar. É mesmo coisa assim, olha, essa lâmpada está dando brilho porque ela está conectada à energia. É eu tirar. Vai ser somente uma lâmpada que não vai ter serventia para nada. Então, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso aqui é forte demais, irmãos. Se a pessoa é hipócrita, ele não tem como falar a verdade. Tem? Não tem como falar a verdade. Ele só vai falar mentira. E se você está dando ouvido a ele, você é logo um mentiroso. Existe uma regrinha, uma receita dentro da Bíblia que fala que o mentiroso não entra. A Bíblia fala assim: que associação tem as trevas com a luz? Ah, mas é meu amigo. Entendeu? Se eu falar que não, ele vai ficar chateado, porque a gente foi, né? Criado meio que... Ele me convidou, ele me chamou, né? Ele chegou na minha casa bem na hora, aí fica chato eu falar que, entendeu? Mas e Deus? Como é que você vê Deus? Às vezes nós pegamos um texto e às vezes nós isolamos e paramos naquilo ali. Mas se você for ver a palavra de Deus, quando ela diz algo, você precisa ler texto, contexto e buscar referência para entender. Porque senão a gente vai ficar amarrado e aí tudo que é errado vai parecer certo. Todas as coisas erradas não, e você vai mostrar na Bíblia. Não, está escrito lá.
quando a gente perde esse primeiro amor, se a gente se torna apostata, acredite, irmão, você vai começar a discordar de tudo que for falado nos cultos de ensino. Você vai discordar do seu pastor, vai bater de frente com ele. Você vai começar a arrumar problema na igreja, vai começar a causar confusão, semear contenda, discórdia dentro da igreja, porque você se tornou um apostata. Logo, você sendo um apostata, você é um enganador. É o que diz o texto. Se você está dando ouvido a espíritos enganadores, você também passa a ser um enganador. Não se engane, irmãos. A Bíblia fala assim, olha, pode um cego guiar outro cego? Não tem como. Cairão ambos na cova, porque cego não tem como mostrar nada. Então, o enganador não tem como ensinar nada de bom para uma pessoa. Se você der ouvido ao enganador, você vai tornar-se um enganador. Olha só o que eu vou dizer para vocês aqui. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e ele estava falando assim para mim, seu Diego, trabalhei numa empresa que o meu patrão confiava muito em mim, porque eu sou honesto, fui gerente de várias lojas. Só que, como eu trabalhava no shopping, tinha vezes que o meu veículo não dava para ficar lá fora, então eu tinha que colocar dentro do estacionamento. Mas como colocar dentro do estacionamento se não era pago o estacionamento para mim? Então o que eu fazia? Sei que não era certo, mas também não estava fazendo para ganhar dinheiro, só para livrar o meu, né, para me pagar o estacionamento, né? Eu vendia, por exemplo, um objeto, digamos que ele custava R$1.000, eu vendia pelos 1.000, passando a maquininha ou tal, vendia pelos 1.000. Só que para o patrão eu falava que tem desconto de 10%. Os 10% eu guardava, porque eu não gosto de enganação. Isso não dizendo para mim, entendeu? Ele veio que eu sou honesto, porque se não fosse honesto, fazia igual os outros faziam. O mês inteiro ultrapassava de R$10.000 de desconto. 10%, 15%, 20% de desconto. Mas eu não fazia para ganhar dinheiro, só fazia para livrar o meu. Então, quando você entende que você deve copiar, ou que você ouve o enganador, você começa a ser um e passa a entender que não tem nada demais, porque a pessoa não tem nada. Agora imagine você, uma pessoa que é crente até o tutano, ama Deus, chora aos pés do Senhor, e você começa a acompanhar essa pessoa. O que você vai entender? Eu tenho que ser igual a ele. Era o que acontecia com Davi. Davi era influenciado por outras pessoas que chamavam ele, e ele dizia assim, olha, eu me alegrei muito quando me chamaram, vamos para a casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Essa alegria que contagia a gente na alma, ela está sendo escassa, porque nós estamos apostatando da fé. A gente não sente mais alegria de estar na casa de Deus, porque o primeiro amor acabou. As pessoas estão dando prioridade pelos podcasts, pelas mensagens que estão circulando aí e que apoia o apostata. E como você é um apostata, você não quer ouvir que você é um apostata. Não é verdade? Ninguém chega para uma pessoa gorda e fala para você, você está gordo, essa pessoa. Ele vira um Satanás. Gordo é a tua mãe, gordo é o teu pai, gordo é o teu pensamento, mas ele sabe que ele está, mas ele não aceita. É ou não é? Chega para uma pessoa que é feia e fala para você, você é feio, você... O que vai te falar para você? Feio é o teu passado. Já se olhou no espelho? Ele sabe que ele é feio, mas ele
Você pode pegar uma pessoa feia, extremamente feia, e pegar uma pessoa bonita. Fala assim, nossa, fala pro feio, você se parece com ele. Ele vai gostar? Tá amarrado. Do céu. Tá entendendo? Ele não aceita. A mesma coisa é a pessoa que está vivendo já na apostasia. Ele jamais vai aceitar você falar que ele está errado, que ele perdeu o vínculo. Sabe o que ele vai para você? Cuida da sua vida, linguarudo. Quando você morrer, a tua língua não vai caber dentro do caixão. Isso é conversa de quem já se apostatou. Quando você vê uma pessoa recebendo uma repreensão, uma correção, que aliás, quando é corrigido, é porque Deus enviou alguém para corrigi-lo, é que Deus enviou alguém para alertar, para te mostrar, e ele chega com essa conversa. Você vê a pessoa assim, ó, cuida da tua vida, linguarudo, língua de trapo, tua língua não cabe dentro da tua boca. Essa é a conversa de quem já está na apostasia, porque o verdadeiro cristão, se ele receber uma repreensão assim, sabe qual vai ser a fala dele? Misericórdia de Jesus. Ô meu irmão, obrigado por ter me alertado. É totalmente diferente, irmão. O mentiroso fala assim, eu já fui na igreja hoje, já orei. Ele nem orou nem foi. E como enganador, você vai na igreja, pode contar comigo. O pastor está lá cantando, o conselho andei, e olha no relógio, cadê o infeliz? Ele enganou o pastor. Mas para ele está tudo certo. Ele não vai pedir perdão por isso. Ele não vai pedir perdão porque ele falou mentira. E olha que mentiroso é o que mais tem na igreja. Mas por que a pessoa não se sente acusada das mentiras? Porque ele já perdeu o primeiro amor. Ou seja, ele está sendo uma apostata dentro da igreja. Isso aqui é forte demais, irmão. É que eu nem dei ainda sequência. Eu tenho que cuidar do meu corpo com todo amor. Porque não tem ninguém para me amar mais do que eu mesmo. E me amando, eu tenho que saber o que é bom para mim. E eu tenho que saber que as coisas espirituais vai me fortalecer materialmente. Mas a matéria fortificada não fortalece espiritualmente. Dá para entender? Glória a Deus. Quando me preocupo em comer bastante, me fortalecer fisicamente, acontece ao contrário de você se fortalecer espiritualmente primeiro. Vai me enfraquecendo o espírito. Vocês querem um exemplo ou não? Eu vou me preparar para ir para a igreja. Cara internauta. E aí, antes eu vou participar de um banquete. Vou encher o bucho até mandar parar. Pratada e mais pratada, que o cardinho da gordura da picanha escorrer no canto da boca. E encher a barriga de Coca-Cola. Que aliás a Coca-Cola devia me pagar pelo comercial que eu estou fazendo, né? E aí, você come que... A minha pergunta é, com o barrigão cheio, será que ele passo? Faz cloque, de tantas, né? A tua vontade é tremendo de ir para a igreja ou de ficar deitado? A gente não quer nem saber, o culto vai ficar para outra hora, porque agora eu estou indisposto. Bate um sono infeliz. Então, quer dizer, enfraquece o espírito. Mas quando eu fortaleço o espírito, a minha carne automaticamente se fortalece. Glória a Deus. Porque qualquer coisinha que eu comer, eu falo assim, olha, estou satisfeito. Aleluia. Porque o meu espírito está forte. Mas quando eu fortaleço primeiro a carne, o meu espírito enfraquece. E os crentes sendo apostata, como é gradativamente, não é de uma, entendeu? Ele vai te tirando aos pouquinhos o desejo de estar, os desejos de fazer, Aleluia. o desejo de ser. Tá dando para entender?
fazer, estar, ser. Glória a Deus. Quando eu vou prestar atenção, irmão, eu vou falar assim, meu Deus do céu. Quando lá atrás, quando eu era crente de verdade, gente, eu levantava de madrugada para orar. Hoje eu não consigo mais. Eu não perdi um culto. Tinha orgulho de falar que eu não perdi um culto por nada. Hoje, na primeira dor, eu já estou entregando os pontos. No primeiro sereno, não precisa nem ser chuva. Ah, vai chover, eu não vou não. Todo ano, as emissoras de TV, elas fazem um retrospecto de tudo que eles colocaram no ar durante o ano. Não é isso? Eles fazem um resumão, dizendo assim melhor, né? Aí, meu amigo, eu faço uma pergunta para você. Se você fosse fazer um resumão de tudo que você fez durante o ano para Deus e o que você deixou de fazer, qual seria o teu ponto perante Deus? Positivo ou negativo? Tu ficaria com saldo ou ficaria negativo? Considerando que os dias que você resolveu vir, que tu não deu a tua adoração devida para Deus, tu chegou, sabe, ficou preocupado, irritado porque o culto passou do horário, porque você ficou, sabe, inquieto na igreja, ia para lá, ia para cá, porque o teu celular ficava plim, 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 e você ficou distraído e não conseguiu dar a tua adoração 100%. Qual seria a avaliação? Digamos que Deus hoje fosse fazer um balanço. Olha, tudo que você fez, eu vou fazer um balanço para saber, né? Colocar na balança aqui o que pesou mais, o certo ou o errado. Como é que você entende que a tua situação estaria? Como crente fiel no primeiro amor ou como um apostata, enganador e mentiroso? Qual seria? Eu trouxe uma mensagem segunda-feira aqui falando do lembrete. Irmãos, acredite, eu fiquei a semana toda com essa palavra na cabeça, o lembrete. Porque nesse lembrete eu falei que nós precisamos fazer uma análise, não é isso? Porque às vezes nós achamos que nós estamos fazendo certo, não é isso? Mas eu preciso demonstrar o amor, esse amor tem que aflorar. Missionária José tem uma senhorzinha lá em casa, que todo dia ela vai lá e conversa, eu fico olhando assim, eu falo, como é que pode? Né? Ela vai lá, ela conversa com as flores e tal, e a senhorzinha não, né? Parece que entende, sabe, brota aqueles botãozinhos. Então, todo dia parece que aquela flor ela tem prazer de mostrar para ela que faz bem o que ela está falando. O que acontece no mundo espiritual é que Deus todo dia Ele tem novidade para você. Mas como Ele vai mostrar novidade se você não tem nada para mostrar para Ele? E quando tu vem, tu não vem decidido a derramar o seu coração para Ele. Aquela conversa que Jesus teve com Pedro foi exatamente isso aí. Pedro estava sendo medíocre. Pedro estava falando uma coisa que na realidade não estava condizendo com o que ele estava falando. Glória a Deus. Jesus precisou falar com ele 3 vezes a mesma coisa para ele entender que ele estava sendo hipócrita e que ele precisava mudar de vida. Tu me amas? A afirmação foi categórica. Te amo. Eu te amo. Por que você não faz o que você tem que fazer aqui, apacentar as minhas ovelhas? E o Senhor resolve perguntar para ele a mesma coisa pela segunda vez. Tu me amas? Pedro, relutante, te amo. Claro. Porque a fala, irmãos, é muito fácil. A atitude é que é complicado. Mas a terceira vez balançou
mexeu com o interior de Pedro, e ele já não respondeu da mesma coisa. Ele falou assim: Senhor, o Senhor sabe. Naquela hora ali houve um renovo, uma transformação. Aleluia. O Senhor sabe. Aleluia, Jesus. Eu estou falando para ela, para Pedro, falou: Pedro, quando você era menino, você fazia coisas de menino. Crescendo, você deixou de ter um tutor, mas agora você precisa de alguém que te oriente e te diz o que você tem que fazer. Glória a Deus. Então, se eu decidir amar a Deus, vou repetir: se eu decidir amar a Deus, que o meu amor seja verdadeiro e autêntico, que esse amor não seja dividido, e que eu não coloque em xeque o meu amor para com Deus, para que Deus olhe para mim e fale assim: olha, eu não quero o teu amor, não quero a tua adoração, e na verdade eu não te conheço, Aleluia. porque eu não fui verdadeiro. Eu costumo brincar com a minha esposa em casa dizendo assim: ó, me dá um abraço se a mulher é apaixonada. Você falou isso, né? Aí ela vem e me dá um abraço se a mulher é apaixonada. Ela já entende quando fala: me dá um abraço se a mulher é apaixonada. Não é aquele abraço, aquele abraço apertado, gostoso, né? Deus, Ele quer que você esteja na sua presença, porque todo dia Ele quer te dar um abraço apaixonado. Aleluia, Jesus. Mas às vezes nós não queremos o abraço de Deus. Deixa para outra hora, porque agora eu tenho, entendeu? Salão de cabeleireiro, bem na hora do culto, eu tenho um salão de cabeleireiro. Hoje eu vou, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas irmão, o apóstolo Paulo disse assim: olha, todas essas coisas passarão. E o que eu tenho de fazer? Eu tenho de procurar fazer com muita propriedade, porque ele disse que ninguém que se alistou para essa milícia não será coroado se não militar legitimamente, ou seja, se não existir verdade no que você está fazendo. Porque diz a Bíblia que Deus não terá o culpado por inocente. Amém? Vamos aplaudir Jesus, queridos. Prezado ouvinte, vocês estão nos acompanhando. Deus abençoe você. Que você possa fazer o teu melhor e que o teu amor seja realmente verdadeiro, para que Deus possa amar você cada minuto e abençoar a sua vida. Amém? Glórias a Deus. Domingo nós estaremos aqui, irmãos, no grande culto de ceia, e pela manhã nós estaremos aqui